Irmãos, nós vamos ficar com a Bíblia aberta na carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 3 e o versículo de número 12. Quem estava aqui semana passada, levante a mão assim, por favor. Quem estava semana passada? Muito bem, muito bem. Os irmãos que estavam aqui na semana passada, nós somos aqui muito edificados por Deus quando nós estudamos aqui alguma das credenciais do apóstolo Paulo e alguma das experiências que esse homem de Deus tinha. E nessa noite, irmãos, nós vamos iniciar no versículo de número 12, tá? E se fosse para eu colocar um tema nesse ensinamento, seria o seguinte: o atleta de Cristo, ou o corredor de Cristo. Mas eu acho que fica melhor o atleta de Cristo, tá? Por quê o atleta de Cristo? Nesse texto aqui que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele vai usar a figura do atletismo, do esporte olímpico, do atletismo, para descrever a sua vida cristã, a sua jornada cristã. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ele era um homem que tinha os seus olhos abertos para ver o que estava acontecendo no mundo ao seu redor. E o apóstolo Paulo ele tirava lições espirituais de muitas coisas que aconteciam em volta dele. Uma delas era o atletismo. Veja bem, irmãos, naquela época, para um atleta poder correr numa Olimpíada, as Olimpíadas elas aconteciam na cidade de Atenas. E qualquer atleta que quisesse correr a Olimpíada lá em Atenas, esse atleta tinha que ser um cidadão grego. Se não fosse um cidadão grego, o atleta não podia participar da Olimpíada, tá? Então, se o atleta não tivesse, cidadania grega, ele não podia competir, tá? Não podia competir. E do mesmo jeito somos nós, irmãos. Do mesmo jeitinho sou eu e é você. Nós não corremos essa carreira para poder ganhar o céu, certo? Nós corremos essa carreira porque nós cremos que pela fé em Jesus e pelo sacrifício vicário do Filho de Deus, nós já alcançamos a cidadania celestial. Nós já somos cidadãos nos céus. Quem não era grego não tinha como competir. Ah, mas eu não sou grego, eu vou competir, porque se eu ganhar a competição, eu vou conseguir a cidadania grega. Negativo. Se não tivesse cidadania, nem competia. Do mesmo jeito é a igreja. Se não tiver a cidadania celestial, se não for crente, se o nome não tiver escrito no livro da vida, se não for nascido de novo, se não for regenerado, o crente não consegue correr a carreira que o está proposta. Tá? Então, primeiro, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E uma vez salvos, nós passamos a ser atletas de Cristo, corredores da corrida, tá? Da corrida pela fé no Senhor. Olha o que a Bíblia diz, irmão, em Filipenses, aqui no capítulo 3, lá no versículo 20. Olha para você ver a cidadania que nós já temos, muito melhor do que a cidadania grega. Filipenses capítulo 3, versículo 20 diz assim: mas a nossa cidade está só as mulheres, a nossa cidade está só os homens, a nossa cidade está mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É do céu que vem o nosso socorro, é do céu que vem a nossa libertação, é do céu que vem a nossa força e é do céu que vem a nossa cidadania. Você pode levantar as mãos aos céus e adorar o nome de Jesus? Aleluia. Vamos avançar lá no versículo 12. Coloca um pouquinho de água nesse copo aqui, por gentileza, meu filho, por favor. Eu gostaria de ouvir a voz do povo de Deus, então, Filipenses capítulo 3 e versículo 12. Vamos ler junto, irmãos, no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Não.
Espera aí, irmão, espera aí que o negócio ficou meio desencontrado. Vamos de novo. 1, 2, 3. Não. Ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Se você tiver trago a canetinha, pega a canetinha, escreve aí na frente desse versículo, insatisfação. Escreva essa palavrinha aí na frente do versículo 12. Insatisfação. Insatisfação. O apóstolo Paulo começa esse versículo dizendo: não que já a tenha alcançado. Paulo está insatisfeito com alguma coisa. Paulo está reconhecendo que tem algo que ele ainda não completou, que ainda tem algo para ser realizado na vida dele. Embora, irmãos, o apóstolo Paulo tenha sido um grande homem de Deus, obrigado, meu filho. Embora Paulo fosse um vaso de honra nas mãos do Senhor, embora Paulo fosse um servo fiel, mesmo esse homem sendo um instrumento precioso de Deus na pregação do evangelho, no plantio de igrejas, Paulo era o tipo de crente que não estava acomodado, satisfeito com as suas vitórias espirituais. Paulo não baixava a guarda. Por mais que Paulo já tenha visto a mão de Deus, por mais que Paulo já tenha sido muito usado por Deus, Paulo não está acomodado com as experiências espirituais do passado. Paulo não está satisfeito com aquilo que ele já tinha vivido na presença de Deus. Esse homem de Deus quer mais. Esse homem de Deus já tinha corrido muito nessa corrida, nessa carreira, mas ele estava disposto a correr muito mais ainda. Não que já tenha alcançado. Irmão, Paulo, ele tinha uma insatisfação santa, porque ele sempre queria mais de Deus. E nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Com muito carinho e respeito, olhe para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão. Não, melhor esse negócio, diga: meu irmão, tenha mais fome de Deus. Seja igual ao apóstolo Paulo, né? Tem gente, irmão, que fica parado nas experiências do passado. Não, eu já vivi isso com Deus, lá em 1900 e não sei o quê. Eu vivi isso, eu vivi aquilo. Meu filho, Deus é grande. Deus foi grande na sua história no passado, amém. Mas Ele continua sendo grande hoje. Ele ainda tem milagre para fazer na sua vida amanhã. Tá? Então, Paulo está dizendo, não que eu já tenha alcançado, não que eu já tenha concluído a minha carreira. Irmão, Paulo, ele tinha sede de Deus, ele estava insatisfeito. Paulo era igual a Moisés, irmãos. Moisés era outro, doido por Jesus, sedento pelo Deus Todo-Poderoso. Moisés, irmão, ele teve a coragem de pedir para Deus, lá em Êxodo, capítulo 33 e versículo 18, Moisés pediu para Deus o seguinte: Senhor, me mostra aí tua glória. Rogo-te que me mostre a tua glória. Irmão, Moisés era muito corajoso. E um homem, para pedir para Deus mostrar a glória dele para ele, esse homem tem que ter muita sede de Deus. Essa mulher tem que ter muita fome de Deus, tá? Eu estou falando de uma insatisfação santa. Esse é o primeiro elemento essencial para o crente avançar na jornada, na carreira e na corrida cristã. Insatisfação, tá bom? Escreva essa palavrinha aí, próximo ao versículo 12, porque essa palavra é chave. Nós não podemos nos satisfazer com aquilo que nós já conhecemos de Deus, nós precisamos conhecê-lo mais. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem, irmãos? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você já conhece o Senhor? Pois conheça mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tem muito crente que já está satisfeito.
E eles só estão satisfeitos consigo mesmos porque eles se comparam usando uma régua muito baixa. Tem crente que não tem essa fome de Deus, não tem essa sede de Deus. Ele olha para a sua vida e pensa assim: já está bom, já está legal. Eu tomo Santa Ceia, eu sou membro da igreja, eu congrego, eu faço isso, eu faço aquele outro. Está tudo bem, eu estou cumprindo a tabelinha da religião direitinho. Bendito seja o nome santo do Senhor. Tem muita gente que está satisfeito consigo mesmo, porque quando vai comparar a si mesmo, não compara com Jesus, se compara com aqueles que estão frios. Tem gente que está satisfeito consigo mesmo, porque só se compara com aqueles que estão parados. Ele olha para outro crente que está parado na fé e diz assim: não, eu estou bem, porque eu não estou parado igual ele. Eu estou bem, porque eu não estou estacionado na fé igual aquela outra. Então tem muita gente que está satisfeito consigo mesmo, porque se compara com gente que está frio. Só que o apóstolo Paulo, ele não se comparava com os outros. O apóstolo Paulo, ele se comparava com Jesus. Então ele estava sempre insatisfeito. Ele estava sempre querendo mais, porque ele se comparava com o próprio Cristo. Ele reconhece aqui que mesmo amadurecido na fé, ele ainda não havia chegado à perfeição. Não que já o tenha alcançado, e não que eu já seja perfeito. Paulo está dizendo: por mais que eu tenha tido muita experiência com Deus, por mais que eu já tenha maturidade espiritual, eu ainda não sou perfeito. Eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que crescer, eu ainda tenho muito que conhecer a beleza do meu Senhor Jesus Cristo. Muito, 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 muito mesmo. Irmãos, essa é uma das características da maturidade cristã. O crente que é maduro, olha aqui para minha gravata, o crente que é maduro, ele reconhece que ele tem muito que aprender. O crente que é maduro, meus amados e queridos irmãos, ele tem consciência da sua imperfeição. Essa é uma marca do crente amadurecido. Ele reconhece que ele é imperfeito. Paulo está dizendo: eu não sou perfeito. Irmãos, eu já fui menino na fé, e eu já me achei perfeito. Os meus primeiros anos de fé, eu olhava para os outros de cima para baixo. Estou orando demais, jejuando demais. Rapaz, eu estou crente demais. Eu enfrento qualquer demônio que aparecer, qualquer luta que aparecer. Mas quando a maturidade chega, irmãos, nós percebemos o quão nós somos imperfeitos. O tanto que nós ainda temos que aprender com o Senhor, né? O crente maduro, ele faz uma autoavaliação honesta. E quando ele faz isso, ele não se gaba de uma perfeição. Pelo contrário, ele reconhece que não é perfeito, que ainda não alcançou tudo que precisa alcançar, e ele luta, ele se esforça. Para quê? Para melhorar. Eu reconheço que eu não sou perfeito, mas eu me esforço para melhorar. O crente maduro, ele sabe que a luta contra o pecado, ela não terminou ainda. Por mais que nós já tenhamos anos de fé, a luta contra o pecado ainda não terminou. Achar que nós não temos mais que lutar contra o pecado, que nós já vencemos essa batalha, que a gente pode baixar a guarda, é falta de maturidade, irmãos. Porque quando é que a nossa luta contra o pecado vai terminar, irmãos? Quando é que vai terminar essa luta? Que dia? O dia que Jesus voltar, ou o dia que eu e você morrer. Até lá, meu filho, é guerra. Não vem achar que você já venceu e baixar a guarda não, que o pecado vai lhe dar uma rasteira. O mundo vai lhe dar uma rasteira, sua carne vai te satisfazer. Não acha que você já alcançou tudo, não acha que você já é perfeito. Faça como o apóstolo Paulo. Reconheça sua imperfeição e se esforce, busque melhorar ainda mais. Repreenda todo e qualquer orgulho espiritual. Repreenda toda e qualquer presunção espiritual, porque isso é um engano. O orgulho espiritual, ele mostra que o crente ainda não é maduro. Presunção espiritual é marca de uma imaturidade espiritual. É o que acontecia na igreja de Sardes. A igreja de Sardes, a Bíblia fala dela lá em Apocalipse capítulo 3. A igreja de Sardes, ela julgava a si mesma como uma igreja viva.
A igreja de Sardes, ela julgava a si mesma como uma igreja que estava bem, mas na avaliação de Jesus, aquela igreja estava morta. Sardes, ao invés de julgar a si como perfeita, ela tinha que dar uma passadinha em Filipenses capítulo 3, versículo 12, e entender que ela ainda não alcançou, que ela ainda não é perfeita. E os crentes de Sardes, assim como nós aqui nessa noite, precisamos do Espírito Santo todo santo dia na nossa vida. Para quê? Para a gente seguir nessa jornada, nessa caminhada, nessa corrida de santificação. E eu já expliquei aqui o que é santificação. O que é o crente que está sendo santificado? Ele é mais crente hoje do que ele era ontem. Ele é mais santo hoje do que ele era ontem. Ele é mais parecido com Jesus hoje do que ele era ontem. E menos parecido do que ele vai ser amanhã. É um processo progressivo. Ok? Nós estamos nesse processo. E esse processo só vai terminar quando Jesus voltar. Lá em Apocalipse capítulo 3, agora no versículo 17, a Bíblia fala da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela se considerava o quê? Rica. A igreja de Laodiceia se considerava como? Abastada. Mas a avaliação de Jesus para aquela igreja foi diferente. O diagnóstico de Jesus para aquela igreja foi diferente. Aquele povo se achava uma igreja rica e abastada, mas Jesus olhou para ela e disse: na verdade você é pobre, cega e nua. Como é que uma igreja pobre, cega e nua se considera rica e abastada? É porque a igreja não passou por Filipenses capítulo 3 e versículo 12. Essa humildade do apóstolo Paulo de reconhecer: eu ainda não sou perfeito. A igreja de Laodiceia não tinha. Essa humildade do apóstolo Paulo de reconhecer: eu ainda não alcancei, não que eu já tenha alcançado. Faltou na igreja de Laodiceia. Esse problema também aconteceu na vida de Sansão. A Bíblia diz lá em Juízes, capítulo 16 e versículo 20, Sansão, ele se levantou para lutar, achando que ele ainda tinha força. Sansão se levantou pensando que ainda tinha o vigor do espírito. Mas aquele homem não tinha percebido que o espírito havia se removido dele. E a sua força foi embora. É triste, irmão, quando nós não reconhecemos o nosso verdadeiro estado. É triste, irmãos, quando nós não entendemos qual é a nossa própria realidade. Irmãos, o despertamento espiritual de uma igreja, ele começa, nunca é através de orgulho espiritual, mas sempre é pela humildade e reconhecimento. Nós precisamos mais de Deus, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos nos humilhar mais na presença de Deus, nós precisamos nos santificar mais diante de Deus, nós precisamos restaurar o altar do Senhor todos os dias da nossa vida. Precisamos e muito, porque nós ainda não alcançamos o que precisamos alcançar. Nós ainda não somos perfeitos. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 42, lá no verso 1. Salmo 42, verso 1 e verso 2 diz assim: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Verso 2: a minha alma tem sede de quem? Nós precisamos ter sede de quem? Do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Então, ao invés de bater no peito e dizer: eu sou cheio, eu já tenho, eu já conheço, eu já fiz isso, eu já vi aquilo, eu já recebi aquilo outro, bata no peito e diz: eu tenho mais sede de ti, ó Deus. Derrama mais o teu espírito, derrama mais da tua graça, compartilha mais comigo da tua presença. Eu preciso de mais de Deus, eu desejo mais de Deus, e os céus vão se abrir, meu filho, e você vai ser aperfeiçoado, você vai ser cheio, você vai ser renovado, você vai ser santificado, quando você reconhecer que você precisa mais de Deus. Paulo, mesmo sendo Paulo, ele diz: não que eu já tenha alcançado,
Versículo 12, Filipenses 3. Não que eu já seja perfeito. Todo mundo entendeu a parte A do verso 12, amém? Mesmo não sendo perfeito, mesmo ainda tendo muito para fazer, eu prossigo para o alvo. Oh, glória a Jesus. Prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu não sou perfeito, eu não sei tudo, eu ainda não vivi tudo, por isso eu preciso prosseguir. Diga para seu vizinho, diga: meu irmão, não pare. Não, diga com graça, diga com fé, põe Pentecoste nesse negócio, diga: não para, meu filho, não é tempo de parar. Aleluia, é tempo de avançar. Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Deus ainda tem muito para fazer através da sua história. Pode ter certeza do que você está ouvindo aqui essa noite. Tá? Lá no versículo 13, a Bíblia diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Olha a humildade de Paulo. Mas uma coisa eu faço. É o quê? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Vamos repartir esse versículo aqui em alguns pedaços, para a gente entender ele melhor. Paulo diz assim: uma coisa eu faço. Paulo não ficava parado. Paulo não ficava de braços cruzados. Olha aqui para minha gravata. O apóstolo Paulo era alguém que tinha uma meta. E essa meta estava fixa diante dele, na mente dele. Esse era o apóstolo Paulo. Os seus olhos estavam fixos em um objetivo. Ele diz: uma coisa eu faço. Então Paulo tinha um objetivo, esse objetivo estava diante de seus olhos, e ele não desviava seu olhar dessa meta, ele não desviava seu olhar do seu objetivo. Ele diz: uma coisa eu faço. O apóstolo Paulo era um homem dedicado, de forma intensa, exclusiva, para a causa do Evangelho. Esse era o apóstolo Paulo. Paulo era o tipo de crente que não ficava distraído com as coisas dessa vida. Ele não se deixava distrair por outros interesses. Não. A mente desse homem de Deus estava voltada inteiramente para o alto. Ele vivia para fazer a vontade de Deus. Uma coisa eu faço. Tá? Jesus ensinou em Lucas capítulo 9, versículo 62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Então tem que começar a fazer e tem que continuar fazendo. Aleluia. Lá em Lucas 10, 42, a Bíblia diz que Marta ficou distraída com muitas coisas de casa. Mas Jesus olhou para ela e disse: Marta, uma só coisa é necessária. E não é essas que você está perdendo tempo, não. É o que sua irmã Maria está fazendo. Olhando para mim, buscando a minha pessoa, buscando a minha presença. Aleluia. Tem muito crente, irmãos. Quem me ouve aí, diga aleluia. Tem muito crente que está dividindo a sua atenção com muitas coisas. Tem muito crente que o objetivo principal da sua vida não é apenas o reino de Deus. Gente que está embaraçado. Gente que está embaraçado com as coisas dessa vida. Gente cujos olhos não estão fixados no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, no céu. Essas pessoas, lá na parábola do semeador, elas são comparadas com a semente que caiu no meio dos espinhos, que chegou até a nascer alguma coisa, mas os cuidados dessa vida, os espinhos, sufocaram a semente. E a árvore ficou infrutífera. Nós estamos numa semana, no Brasil, uma semana
bem diferenciada, né, irmãos? Essa semana é semana de eleições municipais no nosso país. E nessa época do ano, a gente percebe muita coisa mesmo, né? A gente vê servos de Deus que saem na rua aí para pedir voto para o seu candidato, mas pessoas que eu nunca vi no evangelismo pedindo voto para Jesus. Mas estão defendendo aí o seu candidato com unhas e dentes. Eu não estou falando que é errado, tem muita gente que trabalha com isso, não tem problema nenhum. Agora, eu preciso ter a mesma disposição para Jesus que eu tenho para as coisas dessa vida. Porque se eu só tenho disposição para as coisas dessa vida e para o reino de Deus eu sou omisso, eu sou tímido, eu sou fraco, eu sou covarde, então eu não estou com o objetivo do céu bem esclarecido diante dos meus olhos, como estava o apóstolo Paulo. Já pensou, irmãos? Irmão, já pensou se esse entusiasmo que a galera aí que ama política de forma mais apaixonada, e tem muitos irmãos na fé que gostam da tal da política, né? Vai nas carreatas e tudo enquanto. Já pensou se quando fosse para fazer a obra de Deus tivesse a mesma paixão? Né? Já pensou? Quando é um culto como esse aqui, chega aqui e às vezes fica assim, ó. Mas quando é no comício do candidato, ele diz assim, levanta a mão para dar glória a Jesus. Esse pastor não deixa a gente quieto, pelo amor de Deus. Negócio de levantar a mão. Mas quando o político entra, meu irmão, ele sai do banco e vai lá e dá um abraço. Irmão, eu não volto a dizer, não é pecado. Não estou dizendo aqui que é pecado não. Agora eu estou dizendo, se a pessoa só tem disponibilidade para as coisas dessa vida e para as coisas do céu, não tem o mesmo vigor, o mesmo ânimo, né? Irmão, tem uns flamenguistas que é enjoado. Quando o Flamengo faz um gol, você não aguenta ficar perto dele. Ele grita, ele vibra. Entendeu? Tem gente que quando está torcendo pelo Brasil, pelo seu time, meu amigo, é uma vibração grandiosa. Só que quando Jesus salva a alma aqui, ele não dá um brado de vitória. Quando o Espírito Santo se move no meio da igreja, ele fica lá, ó, com os olhos de peixe morto, olhando o relógio, pensando na pizza que vai comer depois do culto, no espetinho, no cuscuz, na rapadura, no piqui. Irmão, se eu tenho vigor, se eu tenho ânimo para as coisas dessa vida, eu também preciso ter vigor e eu também preciso ter ânimo para as coisas de Deus, para a soberana vocação de Deus. Aleluia. Uma coisa eu faço. Aleluia. Uma coisa eu faço. A Bíblia diz em Neemias, capítulo 6 e versículo 3, os opositores de Neemias estavam doidos para desviar a atenção dele da obra que ele estava fazendo, porque ele estava reconstruindo o templo do Senhor. Só que quando aquelas pessoas insistiram com ele, dizendo, desce daí, vem conversar com a gente, vem perder tempo com a gente, ele só disse assim, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Desce de cima desse andame, vem conversar com a gente, vamos tomar uma coca, vamos comer um negócio, vamos numa festa, vamos descansar, vamos falar mal. Não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Mas vamos para um churrasco com a gente, vamos tomar um suco, vamos tomar um negócio, vamos jogar um futebol, vamos fazer alguma coisa, vamos ver um filme. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Nós precisamos ser igual Neemias, nós precisamos ser igual Paulo. Uma coisa eu faço. Aleluia. Filipenses 3, versículo 13. Uma coisa faço, e é que
esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e ficando parado. No mesmo lugar? Não. E avançando para aquelas que estão diante de mim. Irmãos, Paulo está comparando o crente aqui com um corredor. Nós estamos numa corrida. E nessa corrida que nós estamos, nós precisamos ter uma direção clara. Onde é que a gente quer chegar? Nós estamos correndo para onde? Nós estamos fazendo a vontade de quem? Nós estamos ouvindo a voz de quem? Querido, quem corre numa competição, numa Olimpíada, numa prova de corrida, né, no atletismo, você lembra de você ver algum corredor olhando para trás? Fala para o seu vizinho, quem está correndo? Não, fale, quem está correndo, não olha para trás. Se olhar para trás, ele sai do caminho, ele tropeça. Já pensou o camarada lá na corrida, olhando para trás? Se tiver um obstáculo na frente, ele vai capotar, ele vai cair, né? Quem corre numa competição, não olha para trás, não fica assim, ó, olhando por cima do ombro, não fica. Ah, deixa eu ver aqui, qual distância, o corredor lá, 100 metros rasos, 200 metros rasos. Você acha que quando ele está correndo, ele fica olhando para trás para ver quantos metros ele já percorreu? Se ele fazer isso, ele vai perder a corrida. Ele tem que correr sem parar e olhando para frente, prosseguindo para o alvo, senão ele perde a corrida. Irmão, tem crente que se perde, porque ele fica só olhando para trás. Nossa, eu já fiz tanta coisa para Deus, eu acho que Deus está me devendo alguma coisa. Nossa, eu já fiz tanta coisa para o reino de Deus, eu acho que Deus está me devendo. Rapaz, olha aqui o que eu já fiz, olha o tanto de coisa que eu já fiz para Deus. Quando a gente começa a olhar para trás, irmão, medir os metros que nós já percorremos nessa corrida, o que acontece com a nossa fé? Ela para, ela estaciona, ela perde o rumo. Aprenda, meu filho, quem corre não para, não olha para trás, ele fixa o seu olhar na linha de chegada e só. E só. O crente não pode ser distraído pela preocupação dos problemas do passado. O crente não pode ficar distraído por causa das conquistas do passado. O crente não pode ficar distraído por causa da ansiedade, por aquilo que pode acontecer no futuro. Não, irmão. Se Paulo não esquecesse o seu passado, a vida de Paulo seria um verdadeiro inferno. Paulo precisava esquecer o seu passado. Porque no passado nós já estudamos aqui, Paulo não era flor que se cheire, né? Ele fez muito mal contra a igreja do Senhor. Paulo precisou deixar esse passado. E nós precisamos deixar todo o passado que nos trava também. Paulo tinha que abandonar todos os méritos pessoais que ele tinha da religião, para ele conseguir descansar na graça de Deus. Irmão, o corredor que olha para trás, ele perde a velocidade. O corredor que olha para trás, ele perde a direção. O corredor que fica olhando para trás, preste atenção, ele vai perder a corrida. E o Espírito Santo não quer que você perca essa corrida, o Espírito Santo não quer que você perca esta prova, ele quer te ajudar para você ficar firme até o fim e receber o prêmio. Mas para você não perder essa corrida, você não pode olhar para trás. Tem que prosseguir para o alvo. Quem põe a mão no arado e olha para trás, o que acontece com ele? Deus se agrada dele, sim ou não? Deus fica satisfeito com quem põe a mão no arado e olha para trás, sim ou não? Não. Deus é muito claro, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Corredores que olham para trás, perdem a corrida.
Não chegam, né? Esse saudosismo do passado exacerbado, isso é perigoso, irmão. Perigoso demais. Ah, naquela época que era bom. Aquela época que era bom. Não, pastor Disseu, é bom mesmo era na época, a presença de Deus era boa mesmo na época do predinho. Do predinho alugado. É um saudosismo, é só você então busca a Deus hoje, igual você buscava no predinho, que Deus vai te manifestar de novo na sua vida hoje. Aí tem gente que fica preso no passado a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. E não avança, não prossegue. Não, bom, não, igreja, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizerem, não, igreja era bom nos anos 70, nos anos 80 ainda era bom, os anos 90 é o finalzinho, entrou nos anos 2000, acabou a igreja, sabe aquele saudosismo? Só fica olhando para trás, esse crente não avança mais, esse crente não vai progredir mais. Não, porque naquela época que era bom, naquela época que as igrejas eram boas, é naquela época que as orações eram boas, é naquela época que as pregações eram boas. Meu filho, avança, prossiga. O seu alvo não está atrás de você, ele está diante de você. Aleluia. Esse saudosismo é perigoso, né? Quem fica olhando demais para trás, irmão, sabe o que acontece com ele? Vira sal. A Bíblia diz em Gênesis 19, 26, que uma mulher, a esposa de Ló, ao invés de prosseguir para o alvo, o que ela fez? Ela olhou para trás e parou. Deus tinha novidade para toda aquela família, mas a mulher de Ló olhou para trás. E quem olha para trás, perde. Quem olha para trás, para. Quem olha para trás, vira estátua. E Deus não te quer estátua, Deus não te quer parado. Em nome de Jesus, Deus te quer avançando. Deus te quer avançando. Você não tem que parar. Você não tem que ficar olhando para trás. Não faça como a esposa de Ló, que parou para ver Sodoma ser destruída no retrovisor. Não, prossiga. Diga para seu vizinho, diga, prossiga, meu irmão. Diga, avança, meu filho. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Olha aqui, eu sei que já magoaram você. Eu sei que já decepcionaram você. Eu sei que já machucaram você. Mas eu quero te perguntar, você vai ficar olhando para trás até quando? Você vai se alimentar dessa mágoa, desse ressentimento, desse passado sombrio até quando? Que dia que você vai fazer o que o Espírito Santo está mandando você fazer? Que é esquecer do passado e olhar para frente, para o plano que Deus tem estabelecido para a sua história. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Versículo 14. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Aleluia. Irmão, prossigo aqui, esse verbo significa esforço intenso. Circula aí, prossigo. Prossigo, circula, escreve na frente. Esforço intenso. Pastor, mas eu estou cansado. Se esforce. Pastor, mas eu estou sem vontade. Vem do mesmo jeito. Pastor, mas eu estou sem força para orar. Ora do mesmo jeito. Pastor, mas eu estou sem força para jejuar. Jejua do mesmo jeito.
Pastor, mas eu estou sem força, sem vontade de ler a Bíblia, de congregar. Meu filho, se esforce, prossiga, não pare, não estacione e não olhe para trás. Para quê? Para você não perder a corrida. Tá? O atleta, ele vence, não é parado de braço cruzado, não. O atleta vence se ele correr até o fim, se ele cruzar a linha de chegada. Aleluia. Antes de conhecer Jesus, quem que Paulo perseguia? Os crentes. Mas agora que Paulo conhece Jesus, quem é que Paulo está perseguindo? O prêmio. Antes de se converter, Paulo perseguia a igreja. Mas depois de crente, Paulo agora ele persegue o prêmio. Tem um prêmio esperando eu e você. Você não deu glória a Deus, é porque você não entendeu, mas eu vou repetir. Tem um prêmio esperando você no final. E o que está reservado para nós é melhor do que aquilo que os seus olhos já viram, do que seus ouvidos já ouviram, ou do que já subiu ao teu coração. O Paulo convertido não persegue mais a igreja, agora ele só tem olhos para o prêmio. O prêmio da soberana vocação. Né? Prossigo para o alvo. A palavra alvo aí no original é scopos. E a palavra scopos, ela só aparece aqui, em todas as cartas de Paulo. Ele só usa essa palavra nesse versículo. Alvo, scopus, significa a fita diante da meta, no final da pista, a qual o atleta dirige o seu olhar. Sabe na corrida, irmão, na linha de chegada, não tem uma fita? Não tem a fita? Que o corredor, quando ele chega no final, ele cruza e aquela fitinha, ele rebenta aquela fita no peito. Pois é, aquela fitinha ali é o scopos, que aqui foi traduzido como o alvo. Paulo está dizendo, eu não tenho tempo de olhar para o lado, eu não tenho tempo de olhar para trás, os meus olhos estão fixos na linha de chegada, e eu só vou parar, só vou descansar quando eu chegar lá e cruzar. Prossigo, esforço intenso para o scopos, para o alvo. Aleluia! Paulo era um homem determinado no que ele pegava para fazer. Ele era um homem focado. Quando ele perseguia a igreja, ele era um ótimo perseguidor. Só que agora ele não mais persegue a igreja, agora ele está perseguindo o prêmio. E ele continua sendo um ótimo perseguidor. Ele está fazendo a perseguição correta agora, ele está determinado em seguir a Jesus até o fim. Doa o que doer, custe o que custar e goste quem gostar. Irmãos, vou te dizer uma verdade aqui. Se nós, a igreja do Senhor Jesus, se a gente tiver a mesma empolgação com o reino de Deus que a gente tem com os nossos estudos, com o nosso trabalho, com a política, com os esportes, com o dinheiro, se nós der para Jesus, para a obra de Deus, a mesma disposição que a gente dá para essas coisas, meu irmão, ia ter uma revolução no mundo, ligeiro, irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Prossigo, eu me esforço, focado no alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo está buscando com tanta determinação, pastor? Ele está buscando o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmão, naquele tempo, quando o corredor vencia a prova, quando o corredor chegava em primeiro lugar, ele era convocado a sair da pista e subir para o estádio. E quando ele subia no estádio,
ele comparecia diante do juiz para receber a sua coroa. E a coroa para o vencedor de uma corrida lá na Grécia Antiga era uma coroa de folhas de louro. E ele recebia aquele prêmio, aquela coroa de folha de louros, recebia uma quantia em dinheiro, e a partir daquele dia, quando ele fosse frequentar os teatros da Grécia, ele sentava nas cadeiras VIP dos vencedores. Esse era o prêmio de quem vencia a corrida olímpica na Grécia Antiga. O indivíduo que vencesse, ele recebia esses 3 presentes: coroa de louros, direito de se sentar nos lugares de primeira classe dos teatros e se apresentar diante dos juízes. Parece bom esse prêmio, né? Parece legal esse prêmio. Olha aqui para a minha gravata. Só que esse prêmio é perecível. Eles davam tudo de si por aquela coroa de louros, Rafael. Mas com 10, 20, 30 anos, aquela coroa já estava toda apodrecida. Já tinha perdido o seu brilho. Eles davam tudo de si para receber aquela coroa de louros, mas rapidinho aquela coroa perdia sua beleza. Quem corre só pelas coisas dessa vida, corre, se esforça por algo que é o quê? Passageiro. Diga comigo assim: na corrida terrena, o prêmio é perecível. Agora diga: na corrida celestial, o prêmio é eterno. Você vai correr atrás de qual? Você vai focar em qual? Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 9 e 25: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Na corrida da terra, na corrida dessa vida passageira, na corrida do mundo, o prêmio é passageiro, por mais bonito que ele possa parecer. Mas aquele que corre e busca o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ele está correndo atrás de algo que é eterno. Você pode dar glória a Jesus? Irmão, na corrida da terra, somente um pode vencer. Mas na corrida do céu, todos que amam a vinda de Jesus são mais do que vencedores. Na corrida da terra, ganha quem chega primeiro só. Mas na corrida celestial, ganha todo mundo que chega. O importante é você chegar. Continua crente, continua orando, continua buscando a Deus, continua congregando, continua renunciando, fica firme até o fim. Ah, rapaz, eu não tenho força para correr muito rápido. Não tem problema, não pode parar, não pode olhar para trás, vai no passinho do gato, mas avança, porque na corrida celestial vence não é só quem chega primeiro, na corrida celestial vence todo mundo que chega no fim. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Aleluia. Paulo não está correndo atrás de prosperidade, nem de saúde, nem de sucesso e nem de fama. O que Paulo deseja é o prêmio. E o prêmio é Jesus. Eu dou glória a Jesus. O prêmio é Jesus. É isso que ele está buscando. Aleluia. Os atletas olímpicos corriam por uma coroa de folhas de louros, mas os cristãos correm por uma coroa inacessível, uma coroa de glória. Bendito seja o nome de Jesus. Lá no versículo 15, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos,
andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Irmãos, olha aqui. Todo mundo entendeu que a gente tem que correr sem olhar para trás, amém? Todo mundo aqui entendeu que a gente precisa vencer a corrida, amém? Mas não é vencer de qualquer jeito. Fala aí para seu vizinho, diga: meu irmão, tem que seguir as regras. Porque se o atleta vencer, mas quebrar as regras, ele é desclassificado. Oh, glória. Então não basta correr com disposição. Não basta vencer a corrida, irmão. Tem que obedecer a regra. Você está obedecendo a regra, meu filho? Ou está passando por cima das regras? Né? Nas Olimpíadas gregas, os juízes eram extremamente rígidos com respeito ao regulamento. Rígidos. O atleta, por melhor que fosse, por mais rápido que ele fosse, se ele desobedecesse uma regra, ele seria desqualificado. O negócio é sério, irmão. O atleta que não obedecia às regras, ele não perdia a cidadania grega, ele continuava grego, mesmo desonrando a sua cidadania. Porém, ele perdia o privilégio de participar da competição e de ganhar o prêmio. Se não obedecer à regra, não ganha prêmio. Se não seguir as regras, não tem prêmio. Tá? Onde é que estão as regras espirituais da corrida que nós estamos vivendo? Não adianta. Tem que obedecer às regras. Tá? Paulo fala sobre isso lá no versículo 15 e no versículo 16. Precisamos obedecer todas as regras da palavra. A gente tem que fazer a obra de Deus, sim ou não? Sim, mas não é a qualquer custo. Tem regra que a gente tem que seguir. Tem limites que nós não podemos atravessar. Nós temos que ganhar alma para Jesus, sim ou não? Sim, senhor. Mas existem regras que nós não podemos quebrá-las. O atleta que transgride as regras do jogo, ele é desclassificado. Olha para você ver o que Paulo escreveu lá em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 5. Vamos ler. Vamos ler todo mundo no 3? 1, 2, 3. E se alguém não é coroado se não militar legitimamente, tem que seguir as regras. Não se trata da opinião do corredor, não se trata da opinião dos espectadores, é a regra que os juízes determinaram, tem que seguir, senão não tem prêmio. Não tem. A Bíblia diz em Romanos 14, do versículo 10 ao 12, que um dia todos nós vamos comparecer perante o quê? O tribunal de Cristo. Todos nós um dia vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o termo tribunal é bema. Tribunal é bema. E essa é a mesma palavra que é usada para descrever o lugar onde os juízes das Olimpíadas entregavam seus prêmios. Era no bema, no tribunal. O que eu estou querendo dizer? Se nós obedecermos às regras, Deus vai nos entregar o prêmio. Se nós obedecermos às regras, nós vamos receber o prêmio. O prêmio de Deus, da soberana vocação de Deus, que é uma pessoa, é Cristo Jesus. Né?
Irmão, a Bíblia fala de um monte de gente que começou a corrida muito bem, mas que fracassou no meio do caminho porque não levou as regras de Deus a sério. Essas pessoas não perderam a salvação, mas perderam a recompensa. Elas não perderam a salvação, mas elas perderam o galardão, porque não obedeceram às regras. Olha o que a Bíblia ensina em 1 Coríntios, lá no capítulo 3. Nós já falamos sobre isso aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao 15. Está escrito assim: a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, vai receber galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será o quê? Salvo. Todavia, como pelo fogo. Salvação é uma coisa, galardão é outra. Viu? Salvação é graça, não tem negócio. Agora, galardão é para quem corre até o fim, é para quem obedece às regras, é para quem se esforça, é para quem dá fruto, tá? Teve muita gente que não quis saber de obedecer às regras e foram desclassificados da corrida. Foi isso que aconteceu com Ló, lá em Gênesis capítulo 19. Né? Abraão chegou para Ló e falou assim: eu não quero ver os meus pastores em pé de guerra com seus pastores. Eu não quero ver meus empregados brigando com seus empregados. Faz o seguinte, Ló, escolhe aí. Escolhe uma terra. Se escolher da direita, eu vou para a esquerda. Se escolher da esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou para o lado ali de Sodoma e Gomorra. Estava tudo verdinho, bonito. E ele cobiçou aquela terra. Sabe a concupiscência dos olhos? E ele despediu de seu tio Abrão. E ele foi embora para Sodoma e Gomorra. Só que Ló, ele se esqueceu que a bênção não estava na terra, a bênção estava em Abraão. Então ele quebrou essa regra. E ele foi desclassificado, porque anos depois choveu fogo do céu e consumiu Sodoma e Gomorra. Foi isso que aconteceu com Sansão em Juízes capítulo 16. Começou bem, forte, cheio do espírito, mas terminou cego, terminou amarrado. Foi isso que aconteceu com Saul, irmãos. 1 Samuel 28. Saul começou bem, cheio do espírito, mas ele terminou mal, perseguindo Davi. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Não seguiram as regras, perderam a corrida. E nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, porque isso pode acontecer com a gente também. Diga para seu irmão, diga: meu irmão. Diga: toma cuidado. Diga: te orienta. Tome cuidado. Pode acontecer conosco também. É bom demais participar dessa corrida, meu filho. Mas melhor ainda é chegar no final dela e ouvir a voz de Deus dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É bom competir, mas melhor ainda é chegar no final obedecendo às regras e receber o prêmio. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, fica de pé, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e deixemos o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu, nosso alvo é Jesus, nosso alvo é a eternidade. Nós corremos pelo céu, nós corremos por Deus. Quem ficar firme até o fim e obedecer às regras, vai comparecer diante do tribunal do bema de Cristo e vai receber o prêmio, o galardão.
E é essa esperança que motivava Paulo. É daqui que Paulo tirava força para se alegrar no meio das crises mais sombrias da sua história. É daqui, irmãos. O Ministério do Louvor vai me ajudar aqui no finalzinho, na conclusão. O Ministério do Louvor. Esse era o segredo de Paulo, irmão. O segredo de Paulo é que ele estava focado não naquilo que ele estava vivendo naquele momento. O segredo de Paulo para ele não desistir é que Paulo estava focado no prêmio. Aleluia! Os inimigos podem até se multiplicar contra você, mas eles não conseguem roubar o prêmio. Aleluia, que Deus está preparando para ti. Não abra mão do prêmio, não abra mão do prêmio, não abra mão da corrida, continua firme até o fim. Andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. O diabo está dizendo para, o diabo está dizendo coloca o pé no freio, o diabo está dizendo fica mais tranquilo, fica mais na sua, se isola um pouco, mas o Espírito Santo está te dizendo prossiga, foca no alvo, foca em Jesus, foca no céu e não para de orar, não para de jejuar, não para de congregar, não para de ler a Bíblia, não para de santificar. Deus vai te dar força, você não vai perder a carreira, você não vai perder o prêmio, você não vai perder a fé. O Deus Todo-Poderoso vai ser glorificado na sua história. Não é tempo de retroceder, não é tempo de desanimar, não é tempo de pendurar as nossas armas no salgueiro, não é tempo. O Senhor está dizendo frutifica, avança, prossiga, para de olhar para o lado, para de olhar para trás, avança, pode fechar os seus olhos, eu vou orar por você. Jesus, fortalece esse homem na corrida, Jesus, fortalece essa mulher na batalha. Essa doença, papai, não deixa parar ele, esse desânimo não deixa parar ela, essa frustração, em nome de Jesus, renova as forças dele, renova as forças dela. Aleluia. Espírito Santo, nos enche de poder nessa noite para prosseguir em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Atrás de bem